Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, sempre então em nível de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Como a prosa, né, do José de Alencar, ela foi muito importante, é o romancista mais importante do nosso romantismo. E esta prosa se divide em romances urbanos, romances indianistas, romances regionalistas e romances históricos. Eu decidi fazer um vídeo para cada um desse tipo de romance, para não ficar uma coisa muito longa. Hoje eu vou falar então um pouquinho sobre os romances indianistas, né? Que são três, tá? O Birajara, Iracema e o Guarani. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre música, cinema, séries. Eu agradeço bastante. Olha, gente, a escolha do índio como herói nacional foi uma coisa ideológica, consciente. A gente tem que lembrar que o Brasil era recém-independente e necessitava de um herói nacional. Não podia ser um cavaleiro medieval, porque seria português. E a gente não teve Idade Média. Não poderia ser o negro, porque ele era escravo. E tinha muita gente que nem considerava negro gente naquela época. Então, o índio idealizado foi escolhido como nosso representante da brasilidade, né? Especialmente porque era um índio idealizado, porque ele era visto como nobre, como ingênuo, como total e irrestritamente bom. Era a teoria do bom selvagem do Rousseau aplicado, né? O homem branco, que era civilizado, e que era o mal. O índio, ele era puro, porque ele não havia entrado em contato ainda com a civilização branca, com o progresso, com a cidade. Vários autores abraçaram esta causa. Na poesia a gente tem, né, a poesia indianista, do Gonçalves Dias, tem um vídeo aqui sobre isso. No romance, o José de Alencar, ele abraçou essa causa indianista realmente como causa ideológica. E até mesmo o primeiro romance indianista dele, o Guarani, foi como se fosse uma prova das suas teorias, tá? Uma posta em prática de suas teorias. Porque aconteceu o seguinte, o José de Alencar, ele era articulista, né? Ele escrevia artigos para jornal. E em um deles, ele criticou o poema do Gonçalves de Magalhães, chamado Confederação dos Tamoios. Ele chamou o poema de não brasileiro, né? Pelo visto, pelo nome, você percebe que invoca índios. Mas José de Alencar fez uma polêmica danada, dizendo que aquilo lá não era coisa brasileira. E aí ele desenvolveu um programa de como deveria ser a literatura brasileira. Deveria falar de temas brasileiros, ter paisagens brasileiras, personagens brasileiras e uma língua literária brasileira. Isso não significa que a língua deveria ser igual à língua falada, gente. Significa que a literatura brasileira, para ser brasileira, deveria ter heróis e achar um jeito próprio de se exprimir, usando neologismos, né, usando palavras indígenas, tal. Bom, para pôr essa teoria em prática, o José de Alencar, então, escreveu o Guarani. E aí a gente vê, por exemplo, nesse primeiro romance indianista, como é o índio idealizado do José de Alencar, né? O Guarani é a história do Peri, que se apaixona por uma branca, a Ceci, e ele abandona toda a sua tribo para se dedicar única e exclusivamente a Ceci, né? Na verdade, o Peri, ele é descrito aos moldes de um cavaleiro medieval, de tão nobre, tão forte, só que ele deixa toda a sua cultura e vai para a cultura do homem branco, porque a vida dele passa a girar em torno da Ceci. A Iracema não deixa de ser muito diferente, ela é como se fosse uma donzela também medieval, porque o amor dela pelo colonizador lá do Ceará é tão grande, ele é um homem branco, que ela se afasta e até revela segredos da tribo para
o amado dela, né? Ela também se entrega de corpo e alma ao amor, ao homem branco, no caso. Então, a gente acaba nem criticando muito o fato dela passar segredos à tribo, porque para ir para o branco, porque ela estava enamorada. Mas está vendo? É um índio que é criado muito na idealização, muito a serviço do homem branco, né? O Ubirajara, que é outro romance, ele se passa antes da colonização, antes da chegada do branco aqui. É claro, então, que essa descrição, né, essa presença indígena na literatura do José de Alencar, ela é muito idealista e idealizada, tanto é que foi criticada depois pelo Franklin Tava, por vários outros. Mas não deixa de ser importante, né? Eu digo idealista porque, assim, o índio aparece como passivo perante os brancos. É como se ele estivesse vivendo em harmonia e aceitando a invasão dos brancos. E isso não foi verdade, né? Então, essa literatura de José de Alencar, ela esconde todo o morticínio, todo o massacre que os povos originários aqui do Brasil sofreram a partir do início da colonização portuguesa, né? No mundo ficcional do José de Alencar, não, eles eram heróis, bravios, valentes, honrados, ingênuos, que serviam aos brancos, nos dois romances onde os brancos existem. Tá? Isso é bastante questionável, mas não dá para a gente jogar a água. Eu sempre costumo dizer que você não pode jogar o bebê junto com a água do banho dele. Né? É claro que o José de Alencar, a gente tem que prestar atenção nessa idealização, tudo, mas a gente tem que ver que para a literatura ele colocou palavras indígenas na nossa linguagem literária, ele usou elementos da nossa natureza, ele usou elementos da cultura indígena para fazer a sua obra. E isso foi importante para a literatura brasileira, tá bom? Nos vemos em outro vídeo, pessoal. Tchau!